Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante: alimentos funcionais. Provavelmente você já ouviu falar que o ômega 3 é o alimento do cérebro e do coração, né? Mas quantas vezes você se questionou se essas informações são realmente verdadeiras? Existe uma legislação para alimentos com alegação de produtos funcionais? Quais são os desafios e atualidades com relação ao assunto? Continue assistindo ao vídeo para saber mais. O termo alimentos funcionais foi utilizado primeiramente no Japão em meados dos anos 1980, como resultado de esforços para desenvolver alimentos que possibilitassem a redução dos gastos com saúde pública do país, que já tinha uma alta expectativa de vida na época. Os japoneses, então, foram os pioneiros na formulação do processo de regulamentação específica para os alimentos funcionais. O princípio foi rapidamente adotado mundialmente. Porém, as denominações das alegações, assim como os critérios para sua aprovação, variam de acordo com a regulamentação de cada país ou de blocos econômicos. No Brasil, segundo a RDC número 18, de 30 de abril de 1999, alimentos funcionais podem ter duas alegações. Primeiro, a alegação de propriedade funcional. É aquela relativa ao papel metabólico ou fisiológico que o nutriente ou não nutriente tem no crescimento, desenvolvimento, manutenção e outras funções normais do organismo humano. Segundo, a alegação de propriedade de saúde. É aquela que afirma, sugere ou implica a existência de relação entre o alimento ou ingrediente com doença ou condição relacionada à saúde. Além da segurança dos alimentos, as diretrizes sobre o assunto visam que as alegações sejam comprovadas cientificamente e não induzam o consumidor ao engano. Tais alegações podem ainda fazer referência à manutenção geral da saúde e à redução dos riscos de doenças. Os alimentos com propriedades funcionais reconhecidos pela Anvisa são divididos nas seguintes categorias. Ácidos graxos, alegação padronizada. O consumo de ácidos graxos ômega 3 auxilia na manutenção de níveis saudáveis de triglicerídeos, desde que associado a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis. Os representantes desse grupo são os ácidos EPA e DHA, que são ácidos graxos poliinsaturados da família ômega 3. Carotenoides. Os carotenoides com propriedades funcionais têm 3 representantes, sendo eles o licopeno, a luteína e a zeaxantina. Ambos têm ação antioxidante que protege as células contra os radicais livres. Seu consumo deve estar associado a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis. Fibras alimentares. As fibras alimentares auxiliam o funcionamento do intestino. O consumo deve estar associado a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis. Entram nessa categoria a beta-glucana, frutoligosacarídeos, dextrina resistente, goma guar, inulina, lactulose, polidextrose, psílion e quitosana. O consumo dessas fibras deve estar acompanhado por líquidos. Fitoesteróis. Os fitoesteróis vão auxiliar na redução da absorção de colesterol. Seu consumo deve estar associado a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis. Referem-se tanto aos esteróis e estanóis livres quanto aos esterificados e não fornecem benefícios adicionais quando consumidos acima de 3 gramas por dia. Polióis. A alegação é aprovada apenas para gomas de mascar sem açúcar. Fazem parte dessa categoria o manitol, xilitol e sorbitol. Eles não produzem ácidos que danificam os dentes. O consumo desses produtos não substitui hábitos adequados de higiene bucal e de alimentação. Proteína de soja. O consumo diário de no mínimo 25 gramas de proteína de soja pode ajudar a reduzir o colesterol. Seu consumo deve estar associado a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis. E a última categoria é a dos probióticos. Fazem parte dessa categoria os lactobacilos, bifidobactérias e os enterococcus faecium. A quantidade mínima viável deve estar situada na faixa de 108 a 109 unidades formadoras de colônias, na recomendação diária do produto pronto para o consumo, conforme a indicação do fabricante. Valores menores podem ser aceitos, desde que a empresa comprove sua eficácia. Dentre as regulamentações da Anvisa, vale destacar a Resolução número 18, de 30 de abril de 1999, que aprova o regulamento técnico que estabelece as diretrizes básicas para análise e comprovação de propriedades funcionais e ou de saúde alegadas em rotulagem de alimentos. Resolução número 19, de 30 de abril de 1999, que aprova o regulamento técnico de procedimentos para registros de alimentos com alegação de propriedades funcionais e ou de saúde em sua rotulagem.
e a Resolução RDC número 2, de 7 de janeiro de 2002, que aprova o Regulamento Técnico de Substâncias Bioativas e Probióticos Isolados com alegação de propriedades funcionais ou de saúde. Além disso, a Anvisa está constantemente atualizando as orientações sobre alegações de propriedades funcionais e seus requisitos. Por exemplo, em 2016 e 2018, houveram atualizações nessas regulamentações, pois as necessidades de revisão acontecem para acompanhar a atualização da legislação sanitária e também através do surgimento de evidências que permitem avaliar a segurança e comprovar a relação entre o consumo do alimento e seus benefícios à saúde. Dentre os desafios enfrentados, inclui o estabelecimento de novos nichos, a superação da problemática na obtenção de novos ingredientes em quantidade industrial, a dificuldade com relação à liberação do uso e reivindicação funcional perante os órgãos regulamentadores e a disponibilização de maneira clara e correta da mensagem para o consumidor. O principal desafio enfrentado com relação a essa categoria de alimentos é devido a propagandas enganosas a fim de convencer o consumidor a adquirir determinado produto. Diversos são os casos de pessoas que tentam burlar a lei para vender um produto que não cumpre com a alegação de propriedades funcionais. Notícias como: a Anvisa determinou a suspensão de todas as propagandas e publicidades que atribuam propriedades terapêuticas, de saúde ou funcionais não autorizadas aos alimentos fabricados, distribuídos ou comercializados pela empresa Andrade Pereira Comércio de Produtos Homeopáticos, LTDA, e pela empresa Kaiser Intermediação de Negócios Eireli. Ambas as empresas alegavam propriedades funcionais ou de saúde que só poderiam ser atribuídas a alimentos registradas quando comprovadas e aprovadas pela agência.